Olá, irmãos e irmãs. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita que sai todas as terças-feiras às 21 horas aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Eu agradeço a vocês que têm acompanhado aqui os estudos. Já estamos indo para o capítulo 6 do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. A editora é a FEB. Obrigado. Continue deixando seu comentário, curtindo para nos ajudar ao vídeo também atingir mais pessoas. Antes de começarmos o estudo de hoje, quero deixar um aviso. Na quinta-feira teremos uma live aqui no canal às 20 horas com Wagner Borges. Vamos falar das múltiplas formas de exercer a mediunidade. Então, se vocês puderem acompanhar ao vivo, se não, depois vocês assistem. Vai ser uma live muito legal do quadro William Gonçalves Convida, nos ajuda também compartilhando essa live. Bom, vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos o capítulo de hoje, pedindo à espiritualidade amiga que nos acompanha, que possa nos intuir, pedindo também aos mentores de vocês. Vocês aí em casa podem mentalizar, pedindo aos mentores também que estejam. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Bom, como sempre fazemos, relembrando um pouco o capítulo 5, o capítulo anterior, estamos falando da palestra de Telésforo, a mensagem que ele estava dando ali para os trabalhadores iniciais e para outros da comunicação. Telésforo estava falando muito ali das religiões, de como algumas religiões acabou atrasando algumas questões, não no sentido de crítica direta, mas é claro que ele estava dando uma alfinetada ali, mas Telésforo faz isso de uma forma muito sutil, um capítulo bem importante. Eu recomendei que vocês lessem o capítulo também, porque tem um conteúdo muito profundo e depois ouvissem as explicações. Da mesma forma que todos os capítulos aqui, acaba que não dá para trazer eles na íntegra, senão o vídeo fica muito longo e não é esse o propósito aqui é debatermos as ideias do capítulo, trazer as explicações para que vocês, ao lerem ou antes ou depois, entendam melhor algumas expressões, algumas questões aí que possam porventura gerar dúvidas, mas mesmo assim, se gerar alguma dúvida, deixe no comentário que nós vamos fazer depois, respondendo essas perguntas, essas dúvidas de vocês, tá bem? Então vamos ao capítulo de hoje, como eu disse, é o capítulo 6, Advertências Profundas, e o capítulo inicia com ainda as advertências de Telésforo. Porém, Telésforo aqui, como se fosse uma segunda parte da palestra, aprofunda ainda mais as questões e ele vai dizer com mais profundidade algumas questões, principalmente retratando da comunicação. Então vamos aqui para o capítulo de hoje. Telésforo vai falar que desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Aqui, pessoal, vamos abrir uma aspas aí, porque Telésforo fala aqui que desde das primeiras tarefas do Espiritismo. As primeiras tarefas do Espiritismo no planeta corresponde-se à data que Kardec começa a codificar a doutrina, correto? Lembrando que Kardec é que vai trazer essas palavras, espiritismo, espírita, através, obviamente, da intuição dos bons espíritos. Inclusive, ontem foi aniversário de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro, o nosso querido professor, que trouxe, que materializou essa doutrina. Então, essa informação que Telésforo está dizendo aqui é que desde os primeiros momentos do espiritismo, os setores de comunicação das colônias têm enviado espíritos para se comunicar. Se formos avaliar o Livro dos Espíritos, que foi um livro respondido pelos espíritos, assim como todos de Kardec, mas eu falo aqui do Livro dos Espíritos, porque Kardec acabava mandando a mesma pergunta
para diversos médiuns em diversas regiões, e aí sim casar, juntar as respostas, e formou ali o livro. Então, desde esses primeiros momentos, Telésforo vai dizer aqui que já tinha caravanas da comunicação. Como nós dissemos também no capítulo da semana passada, eu acho que eu não concluí o assunto, depois eu estava ouvindo, eu acho que ficou ali um buraco, quando eu falei sobre os médiuns do passado. Então, Telésforo está falando aqui da data muito de 1900, quando sai o livro. Toda hora eu esqueço a data desse livro, meus irmãos. Vamos falar aqui até a gente gravar. O livro tem que ser assim. 1944. Então, 1944, como eu disse no outro capítulo, eu não concluí, por isso que eu vou concluir aqui. Muitos espíritos já estavam desencarnados no plano espiritual e falavam sobre a mediunidade. Só que nós temos que entender que a mediunidade não nasce com Kardec, nasce muito antes. Aliás, como eu falei no capítulo, nós nem sabemos quando começou. Mas Kardec codifica, e se formos avaliar a mediunidade só do Espiritismo, mesmo assim já tinha muitos anos em 1944, porque Kardec ali traz o Livro dos Espíritos em 1857. Então já tinha bastante tempo e provavelmente muitos médiuns encarnados e que estariam ali no plano espiritual hoje, alguns fracassados. Bom, então vamos continuar aqui. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguem os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Um dado muito importante, porque infelizmente ainda é uma grande realidade aqui no planeta. Lembra que no capítulo passado eu falava sobre o contexto histórico? Apesar de Telésforo estar falando do ano de 44 do século passado, ao ano de 22 deste século, eu vou arriscar que estamos muito próximo disso daqui que ele vai falar. Estamos muito próximo de fazer 100 anos desse livro e continua muitas coisas parecidas. Ele vai dizer: outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Grandes instrutores dos fluidos da carne amedrontam, por sua vez, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhe é própria. Esquecem de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até os planos dos homens para amar, ensinar e servir. É claro, Jesus espera que nós evoluamos, como ele está dizendo aqui, mas ele sabe ainda que tem muitas questões para vencermos. Estou lendo aqui no início, meus irmãos, porque a palavra de Telésforo é muito profunda. Quem não estiver acompanhando com o livro vai ter acesso a essas informações que são muito preciosas, né? Fizessem imediatamente iguais a eles, mas se fez como os homens para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o mestre divino adotou essa norma, o que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Lembrando que Telésforo aqui se coloca igual a todos que estão ali. Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra
é vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos de nossas obrigações fundamentais. Essa parte aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante, porque é algo que deve acontecer com muitos de nós quando chega ao plano espiritual. O medo de voltar à Terra. Meio que nós ficamos com um trauma em algumas encarnações. Por erros, por preguiças, por ociosidade, por não cumprir a nossa programação de forma correta e coerente. Então ele está falando aqui, ele está explicando para aqueles irmãos falidos que ali estão, para evitar ter medo da Terra, ter medo da reencarnação. Ele está falando aqui, cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso. Muitos devem chegar lá no plano espiritual assim. Eu não quero mais voltar para a Terra, aquilo lá é uma perdição. Nós não conseguimos ficar equilibrado lá. E de fato, meus irmãos, minhas irmãs, é por isso, Telésforo vai dizer aqui, que Jesus precisou estar entre nós corporificado para demonstrar que era necessário a reencarnação. A reencarnação é também uma atitude medicamentosa para a nossa estrutura perispiritual, para o nosso cérebro, para o nosso espírito. Em muitas encarnações nós temos, e aqui nós já dissemos, o esquecimento do passado. E o esquecimento do passado é um remédio eficaz, milagroso. Muitos de vocês podem estar dizendo quando lê esse capítulo, mas Telésforo está falando tanto que a comunicação dos espíritos desencarnados para os encarnados é importante. Por que então um espírito não se materializa em rede nacional, em todos os canais e fala, olha, existe espíritos, né? Seria muito mais fácil. Primeiro que eles não fazem isso porque iria ferir as consciências, iria machucar as consciências, porque muitos ainda não estão preparados. Pode até parecer estranho. Estamos falando do ano de 2022, do século 21, mas muitos ainda sequer pensam em plano espiritual. Sequer pensam em reencarnação, em Deus, em Jesus, não vão entender da forma. É por isso que os espíritos respeitam. A reencarnação é como um grande aprendizado, mas também é um grande alívio para quem tem perseguidores cruéis, para quem precisa passar por uma encarnação, às vezes na obscuridade. Um espírito que foi muito famoso. Estamos passando aí semana eleitoral. Pensa, meus irmãos, nesses políticos com tantos seguidores, seja o lado A, o lado B, o lado C, não importa, não estamos falando aqui de partido nem de nomes. Todos os políticos acabam se tornando pessoas famosas. Imagine eles chegando no plano espiritual e às vezes tendo que voltar, carregando inimigos do passado. A grande maioria dos nossos políticos, eles precisam às vezes dessa anestesia. E nós estamos falando hoje na qualidade de cidadãos, mas ontem nós podemos, ou nós talvez podemos, ter sido os políticos, ou os reis, os príncipes, ou o famoso cantor, atriz, a gente não sabe. E aí o que acontece? Quando a gente chega no plano espiritual, às vezes perseguidores cruéis vão atrás de nós. E a reencarnação é naquele momento um alívio. Esquecemos o passado e mergulhamos na carne. E é isso que Telésforo está falando aqui. Não devemos ter medo da reencarnação, porque às vezes eu devia ter gravado essa pergunta do Livro dos Espíritos, porque eu não sei todas de cor, mas eu estava folheando o Livro dos Espíritos ainda semana passada e eu estava lendo uma pergunta que fala que tudo que sentimos no espírito, no plano espiritual, é quase 100 vezes mais. Da próxima vez que eu ler ela de novo, eu vou gravar e vou trazer aqui para vocês. Quem souber pode deixar no comentário. É o que Emmanuel fala no início desse livro. Vocês estão recordando? No capítulo 1, na introdução, quando Emmanuel fala que uma vez desencarnado, o espírito sente as sensações muito maior.
e que às vezes uma angústia que você tem aqui na Terra é 100 vezes maior no plano espiritual. Então, às vezes, a reencarnação é um momento de férias mental, mas não de irresponsabilidade. É por isso que temos o esquecimento. Chico Xavier falava isso. O esquecimento é como uma anestesia para fazer uma cirurgia. Sem anestesia, nós iríamos morrer de dor. Com anestesia não há dor, há só um incômodo e às vezes uma dor no pós-cirúrgico. Lembrando, a dor do pós-cirúrgico ela é menor que a dor de um corte ao vivo numa cirurgia. Assim é a reencarnação. Nós vamos ter dores sim, mas se não tivéssemos o esquecimento, seria uma dor muito maior. Por isso que nós temos que ter essa concepção. Quando formos falar para alguém de reencarnação, a gente fala sobre esse propósito. Porque muitos questionam a nós espíritas, mas por que, né? Se existe reencarnação, por que a gente ainda não sabe? Temos muitas provas, né? A gente sabe aí, estamos tendo tantas provas, tantas materializações, enfim, cartas, mas quem não quer acreditar, não vai acreditar, meus irmãos, de imediato. Lembrando aqui também de responsabilidade, Telésforo vai falar de responsabilidade. Ele vai falar que muitos se esquecem da responsabilidade. E aí vocês me perguntam, será que eu vim com missão? É o que muitos perguntam, eu vejo até mesmo aqui no canal, né? Muitas pessoas perguntando, William, será que eu tenho alguma missão? Olha, irmãos e irmãs, uma questão. Todos nós que já entendemos e sabemos da reencarnação e do plano espiritual, nessa atual encarnação, nós já temos um compromisso espiritual. No mínimo de nos melhorarmos. É o mínimo que a gente tem que fazer. E o segundo é de fazer o bem, a caridade, como Kardec mesmo nos ensinou através da espiritualidade, que fora da caridade não haveria salvação e não fora da igreja, não fora do templo. Então, como Chico também falou certa vez, todos nós que sabemos da reencarnação já temos um passado espiritual mais longo. Todos nós que já temos a certeza, não é aqueles que falam assim, eu até acho que existe reencarnação, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Aquela pessoa que tem certeza da reencarnação. Não, reencarnação existe sem ter mediunidade, né? Porque quando a gente tem mediunidade, a gente vê o espírito fala pra gente. Essas pessoas têm sim um compromisso espiritual, meus irmãos, minhas irmãs. Então assim, se você é uma dessas pessoas, como eu disse, o primeiro é melhorar a si mesmo, reforma íntima. O segundo, caridade. É sem dúvida uma das grandes responsabilidades. Telésforo ele vai falar sobre isso aqui. Os espíritos falidos que estavam ali, os novos trabalhadores. Telésforo vai dizer, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vocês foram abonados aqui por generosos benfeitores? Olha o que ele vai dizer aqui. Que buscavam auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, vocês não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava as possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda junto às experiências afetivas. Preferistes os desvios sexuais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna. Enfim, Telésforo vai aqui dialogando, convido os irmãos e as irmãs a lerem também, quem tem um livro aí, que é de uma grande profundidade. E aí ele vai trazer aqui, que resultado atingimos com isso? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado somente no propósito de lhe mancharem as águas.
Telésforo ele vai falar aqui nessa parte, meus irmãos, minhas irmãs, a grande questão que acontece com muitos médiuns, infelizmente. Alguns médiuns acabam indo para um lado sombrio da mediunidade e acabam trazendo a mediunidade como algo ruim para as próprias encarnações e para as encarnações dos outros. Ser médium é uma grande responsabilidade, meus irmãos. E infelizmente alguns não utilizaram. E no setor da comunicação tinha também médiuns falidos que infelizmente desviaram a mediunidade. São aquelas pessoas que fazem trabalhos para o mal, que infelizmente nós ainda temos alguns irmãos e algumas irmãs que ainda fazem. As famosas amarrações, enfim, aquilo que infelizmente acontece ainda. É uma mediunidade para o mal. Porém, meus queridos, não é só nesse setor que a gente faz maldade com a mediunidade, não. Muitas pessoas, às vezes, com a força do pensamento, atrelando-se a espíritos inferiores, pode fazer o mal, infelizmente. E aí a Telésforo vai dizer um pouco sobre isso. Que muitos vão para o espiritismo ou vão para outras casas espiritualistas, aprendem ao que é a mediunidade e acabam utilizando ela para o mal ou para não melhorarem, porque já é um mal. Quando a gente não melhora, a gente está fazendo mal para nós mesmos. E quando a gente ainda quer influenciar o outro, lembrando da transmissão de pensamento, o médium tem consciência e ele pode enviar uma energia negativa, assim como a gente envia uma positiva, a gente pode enviar uma negativa. Muitas das vezes nós fazemos isso inconscientemente. A grande questão é quando fazemos com consciência. Se a gente sabe que falar mal de alguém, que julgar alguém, que desrespeitar alguém, nós vamos estar afligindo esse outro em espírito, nós temos que nos melhorar. Se a gente continuar fazendo, é uma infração aí para nós mesmos. Então, sirva de alerta. É melhor, se você hoje não consegue ainda exercer sua mediunidade, estabilize ela, mas não a utilize para o mal. Tente se reformar primeiro. Reforma íntima, tá, pessoal? Espiritual. Então, muitas pessoas acabam indo para esse lado, chegam no plano espiritual muito arrependidos, acabam aí tendo outras reencarnações de resgate, porque a lei de causa e efeito ela é implacável nesses casos. E aí vocês podem estar perguntando, mas como que esses casos de mediunidade ruim pode atingir um outro ser? Meus irmãos, é claro que a gente sabe que tudo vai através da vigilância da outra pessoa, de como a outra pessoa está. Enfim, são várias questões. Como Chico Xavier falava, né? Uma flecha não atravessa uma parede bem construída. Se a parede tiver com buracos, ela vai atravessar. A flecha seria os pensamentos obsessivos, as energias negativas, os obsessores, enfim. Se tivermos em vigilância, vai chegar até nós, sem dúvida alguma. Tudo que por, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Telésforo aqui também estava falando de uma configuração do modelo histórico da época. Muitas pessoas iam ao espiritismo achando que era um circo, um espetáculo. Sabe por quê? Na época, muitas casas espíritas tinham as reuniões mediúnicas abertas ao público. Muitas pessoas me questionam, William, por que as reuniões mediúnicas hoje são fechadas ao público? Por causa dessa experiência. Uma experiência que trouxe muitos problemas para os centros espíritas. As reuniões mediúnicas eram abertas ao público em algumas casas espíritas e, infelizmente, muitas pessoas utilizavam aquilo ali achando que era um circo, um momento de diversão. Não entendiam a seriedade do propósito que ali tinha, dos trabalhos,
das curas, das intuições, das psicografias. Muitos riam, ficavam debochando. É por isso que muitos mentores de várias casas falaram: não, a partir de hoje vai ser reunião fechada. E em muitos casos tem que ser assim, reuniões mais sérias, mais delicadas. Até mesmo, meus irmãos, os centros de Umbanda que tem as reuniões, ou seja, as incorporações, você pode ir lá e conversar, por exemplo, com um preto velho incorporado, são reuniões que eles já sabem que vão ser abertas ao público, então tem uma seriedade, mas tem casas de Umbanda que tem algumas reuniões que são fechadas. Por exemplo, algumas giras de esquerda. Por que algumas casas de Umbanda têm giras de esquerda fechadas? Porque são espíritos que estão mais próximos da nossa realidade. Aí algumas pessoas vão ali só para assistir algumas coisas e não para buscar algo de crescimento espiritual. Vão ali às vezes para rir, para falar isso. Então muitas casas só permitem nos dias da gira de esquerda médiums que estão já trabalhando na casa. E algumas outras casas, médiums que no mínimo já trabalham na Umbanda ou já conhecem ali os preceitos da Umbanda, né? É claro que cada casa de Umbanda ali tem um preceito diferente, porque é assim na Umbanda. E nós trouxemos aqui o Léo, né, no canal para falar sobre a Umbanda. Tem a live aqui muito interessante, para quem não assistiu, vale a pena, porque são religiões que acabam se conversando. Também, voltando aqui ao Espiritismo, Chico Xavier fazia materializações. E Emmanuel até um dia materializa-se e fala: a partir de hoje não haverá mais, porque seu compromisso é com o livro. Primeiro porque ele queria poupar a energia do Chico, porque a responsabilidade que o Chico tinha era com os livros, com as cartas psicografadas, com a evangelização ali das pessoas. E ele percebeu em muitos momentos que estava assim transformando em momentos tipo de um teatro. Então os espíritos se incomodaram com isso, obviamente, porque tem que ter muito respeito. Bom, Telésforo então para de falar, né? Ele acaba a palestra aqui, e muitas pessoas começaram a chorar. E ali André Luiz olha, né, para o Vicente e ele fala: são servidores fracassados, ou seja, espíritos que na Terra tiveram uma responsabilidade de trabalho, mas infelizmente não conseguiram concluir. Bom, para encerrarmos o capítulo, o próximo capítulo é a queda de Otávio. Um capítulo excelente, não deixem de ouvir o próximo capítulo. Mas antes de chegar na queda de Otávio, olha que interessante. André Luiz estava ali conversando com com Vicente, né? Quando chega duas senhoras pedindo ajuda. E uma delas dirigiu-se estava André Luiz, Vicente e Aniceto. Chegaram duas senhoras e olha o que elas falaram aqui. Desejamos, por favor, uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Oportunidade de serviço significa aqui reencarnação. O ministério prestará esclarecimento, respondeu o interpelado antecioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, uma grande amiga nossa, casada na Terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Olha que legal, pessoal. Ela era mãe de Otávio no plano espiritual e ela negociou com uma amiga que estava reencarnada na Terra, recém-casada, para receber o seu filho numa nova reencarnação. Então ela estava ansiosa ali atrás de Aniceto para ajudar o Otávio. Vocês vão entenderem o que o Otávio fez no próximo capítulo. É um capítulo muito interessante. Mas eu achei importante pontuar isso daqui. Do plano espiritual, a mãezinha dele de outra reencarnação negociou, entre aspas, tá, pessoal? Quando eu falo negócio aqui, é no bom tom, negociou uma próxima reencarnação ali para ele voltar ao planeta físico.
E aí Aniceto vai acalmando ela, falando que tinha que observar mais algumas coisas, que elas tinham que ficar calmas, que ele iria olhar. E o capítulo também se encerra com uma informação muito importante. André Luiz recebe uma informação de Vicente, que ali eles ganhariam bônus horas também pelas conversas edificantes. Olha que interessante. Toda conversa edificante é trabalho útil. Muitos de vocês perguntam, mas por onde começar a fazer a caridade? Verbalizando coisas úteis, ensinando ao próximo. É o que André Luiz e Vicente vão conversar aqui, olha. Podemos conversar. Nosso orientador explicou-me, Vicente solícito, trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, recebemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse, André Luiz falando, e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam a sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombras. E aí o capítulo se encerra. Muito interessante isso, né, meus irmãos? A conversa útil é considerado um trabalho no plano espiritual. Claro que essa conversa útil aqui é uma conversa, é uma troca de conhecimentos, de aprendizados. E isso nós podemos fazer também aqui na Terra, com a nossa família, com os nossos amigos, dando uma palestra, esclarecendo alguém. Vamos juntos nos melhorarmos, porque o trabalho está grande, né, meus irmãos? Está dando para perceber, cada dia mais nós estamos observando que o trabalho espiritual está crescendo, porque é muita responsabilidade para todos nós. Bom, nós vamos terminando o capítulo aqui de hoje, agradecendo a todos que estão aqui ao vivo, nos ouvindo, deixando seus comentários. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Até a próxima terça-feira e fiquem com Deus.